Você já se sentiu perdido? Como se as trevas ao seu redor fossem impenetráveis, sufocando qualquer esperança? Hoje, trago uma palavra que não apenas rompe a escuridão, mas reacende um fogo de esperança em sua alma. Não é coincidência que você esteja aqui. Este momento é um convite divino para enxergar além dos obstáculos e descobrir a verdade poderosa que Deus reservou para você. Essa verdade não é apenas informação. Ela é transformação. É uma luz que dissipa as sombras do medo, da dúvida e da desesperança, guiando você de volta ao propósito que Deus traçou desde o início. Antes de continuar, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações para não perder os nossos próximos vídeos. Imagine que cada palavra que você ouvirá hoje é como uma espada, cortando as correntes invisíveis que têm mantido sua alma cativa. Essas correntes podem ser as vozes do passado, os fracassos acumulados ou as mentiras que o inimigo tentou plantar em sua mente. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz, capaz de penetrar nos lugares mais profundos da sua dor para trazer cura, renovação e força. Essa verdade não apenas muda sua perspectiva, mas também lhe dá autoridade para enfrentar os desafios com coragem e confiança. Hoje, você é convidado a abraçar essa verdade e permitir que ela transforme sua realidade. Abra seu coração e prepare-se para receber o que Deus reservou para você. Este é o primeiro passo de uma jornada que o levará a viver uma vida de propósito, plenitude e vitória. As trevas não têm mais poder sobre você. A luz da verdade está aqui para guiá-lo para um futuro de esperança e abundância. A prosperidade que Deus preparou para você é real, mas talvez você esteja se perguntando: por que não consigo alcançá-la? A resposta está nos obstáculos que se erguem como barreiras em seu caminho. Esses obstáculos não são apenas circunstâncias externas, como problemas financeiros ou dificuldades no trabalho. Eles também são internos, como medo, dúvida e a mentalidade de escassez. Esses bloqueios não apenas limitam seu progresso, mas também cegam sua visão, impedindo-o de enxergar as promessas que Deus tem para você. Imagine estar diante de um muro alto e espesso que parece intransponível. Esse muro representa as mentiras que o inimigo plantou em sua mente. Você não é bom o suficiente. Você nunca terá sucesso. Isso não é para você. Mas deixe-me lembrar de algo poderoso. Essas barreiras não definem você, e muito menos limitam o que Deus pode fazer em sua vida. A palavra de Deus nos ensina que, com fé, podemos mover montanhas. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho é aquele que está pronto para derrubar essas barreiras diante de você. Não importa o quão altas ou imponentes essas barreiras pareçam, elas não são mais fortes do que o poder de Deus. Hoje, você é chamado a confrontá-las com coragem, confiando que Ele já forneceu as ferramentas necessárias para a sua vitória. Os obstáculos são reais, mas a promessa de Deus é maior. Enfrente-os com a certeza de que do outro lado há uma vida de prosperidade esperando por você. Deus é o especialista em fazer o impossível. Ele é o Deus que quebra correntes, derruba muros e abre caminhos onde não há saída. A Bíblia está repleta de histórias que mostram seu poder para libertar e transformar, desde as muralhas de Jericó, que caíram ao som de um grito de fé, até as cadeias que se romperam na prisão onde Paulo e Silas adoravam. Mas essas histórias não são apenas relatos antigos, elas são um lembrete vivo de que Deus ainda opera da mesma maneira hoje. As correntes que você sente em sua vida podem ser invisíveis, mas são reais. Elas podem ser os medos que paralisam, as dúvidas que corroem ou os traumas que parecem impossíveis de superar. Mas Deus é maior do que todas essas coisas. Ele não apenas vê suas lutas, Ele também intervém com poder. Quando você clama pelo nome dele, as correntes começam a se romper, os muros começam a tremer e o impossível se torna possível.
Ele é o Deus que não conhece limites, e sua especialidade é transformar situações desesperadoras em testemunhos de vitória. Hoje, você tem a oportunidade de experimentar esse poder libertador em sua própria vida. Confie nele, entregue as correntes que o prendem e veja como Deus transforma tudo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e está pronto para fazer em sua vida o que fez por muitos outros antes de você. Não importa o tamanho do muro ou a força das correntes, Deus é maior. Ele é o seu libertador. Imagine-se em pé diante de uma terra vasta e fértil, onde tudo o que você precisa está à sua disposição. Essa é a visão que Deus tem para você. Uma vida de abundância, paz e plenitude. Mas para chegar lá, você precisa atravessar os desertos e vencer as batalhas que tentam desviar seu foco. A Terra Prometida não é apenas um lugar físico, é um estado de viver em total alinhamento com as bênçãos e promessas de Deus, onde a escassez dá lugar à abundância e onde a fé supera o medo. Essa visão não é apenas um sonho distante, é um legado que Deus já preparou para você. No entanto, há muros de medo, dúvida e passado que precisam ser superados antes que você possa entrar. Esses muros são altos, mas não são indestrutíveis. Deus já lhe deu as armas espirituais necessárias para enfrentá-los. A fé que move montanhas, a oração que derruba fortalezas e a palavra dele que ilumina seu caminho. Você foi chamado para algo grande, algo eterno. Não permita que as barreiras o impeçam de alcançar a terra prometida que Deus destinou para você. Confie nele, mantenha-se firme na sua palavra e avance com coragem. Sua herança o aguarda, e Deus está com você a cada passo dessa jornada. O medo é uma arma poderosa do inimigo, mas a fé é a chave que destranca todas as portas. Quando você escolhe abandonar o medo e abraçar a verdade de Deus, algo extraordinário acontece. As correntes invisíveis que o mantinham preso começam a se romper, e você descobre a liberdade de viver plenamente em sua vontade. A fé não é apenas acreditar, é agir com confiança, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. É dar o primeiro passo em direção ao desconhecido, sabendo que Deus já preparou o caminho. Deus nos chama a viver pela fé, não pelo que vemos. Ele nos convida a confiar em suas promessas, mesmo quando a lógica humana tenta nos convencer do contrário. A Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé todas as coisas são possíveis. Hoje você é chamado a abandonar o medo que paralisa, a dúvida que enfraquece e a mentalidade que limita, e a abraçar a verdade de que Deus está no controle e seus planos são perfeitos. O medo pode ter governado sua vida por muito tempo, mas hoje é o dia de declarar que ele não terá mais poder sobre você. Escolha a fé, escolha confiar em Deus e veja como ele transforma seu medo em coragem, sua dúvida em certeza e sua vida em um testemunho vivo de sua bondade. O medo é uma das ferramentas mais eficazes do inimigo, um veneno que lentamente paralisa a alma e rouba nossas forças. Ele se alimenta de incertezas, amplifica nossos erros do passado e nos faz duvidar do que Deus é capaz de fazer em nossas vidas. Mas aqui está a verdade. O medo não é algo que você precisa aceitar ou tolerar. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente sã. Sua palavra é o antídoto contra essa arma mortal, uma fortaleza onde podemos nos esconder e encontrar coragem para enfrentar qualquer situação. Enfrentar o medo não significa que ele desaparecerá instantaneamente. É um processo de declarar a palavra de Deus sobre sua vida até que ela se torne mais real do que suas preocupações. Cada versículo, cada promessa divina é uma pedra lançada contra o gigante que tenta te paralisar. Quando Isaías 41:10 nos diz: "Não temas, pois eu estou contigo", essa não é apenas uma frase bonita.
É a própria voz de Deus garantindo que, independentemente da tempestade, Ele está ao seu lado. É um lembrete de que, mesmo quando você sente que está sozinho, o Criador do Universo luta por você. Se o medo tem controlado sua vida, hoje é o dia de romper com ele. Pegue a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e comece a declarar liberdade. Não permita que o medo continue dominando suas decisões ou apagando seus sonhos. Deus já te equipou com tudo o que você precisa para vencê-lo. Confie nele, declare suas promessas e veja como o medo começa a perder seu poder diante da luz da palavra divina. A dúvida é sutil, mas perigosa. Ela começa como um sussurro, um pensamento pequeno que questiona: será que Deus realmente fará isso por mim? Com o tempo, esse sussurro cresce, tornando-se uma voz insistente que enfraquece nossa fé e nos afasta das promessas de Deus. A dúvida não é apenas uma falta de fé. É um ataque direto à confiança que temos no caráter e nas promessas de Deus. Mas, assim como a dúvida pode crescer se for alimentada, a fé também pode se fortalecer quando nutrida pela palavra de Deus. Renovar sua mente é o primeiro passo para superar a dúvida. Isso significa substituir os pensamentos negativos e incrédulos pelas verdades inabaláveis das Escrituras. Quando você medita em passagens como Romanos 12:2, que nos chama a sermos transformados pela renovação da mente, você começa a ver o mundo e suas circunstâncias da perspectiva do reino de Deus. É um processo contínuo, mas cada momento de dúvida vencido com a palavra é uma vitória que fortalece sua fé e lhe dá mais confiança para enfrentar os desafios. Lembre-se, a dúvida não define você. Mesmo os maiores heróis da fé enfrentaram momentos de incerteza. Mas o que os diferenciou foi a decisão de confiar em Deus, mesmo quando não entendiam o caminho à frente. Faça o mesmo hoje. Alimente sua mente com a palavra de Deus. Rodeie-se de pessoas de fé e escolha acreditar que Deus é fiel para cumprir tudo o que prometeu. A dúvida pode ter entrado, mas não precisa ficar. Sua mente foi feita para abrigar a verdade de Deus, não as mentiras do inimigo. A incredulidade é mais do que apenas dúvida, é a recusa de aceitar o que Deus declarou ser verdadeiro. Ela cria barreiras entre nós e as promessas de Deus, fechando nossos corações para sua bondade e nos mantendo presos em um ciclo de desconfiança. Mas, mesmo na incredulidade, há esperança. A história do pai desesperado em Marcos 9:24, que clamou a Jesus: "Eu creio, ajuda-me na minha incredulidade", nos lembra de que Deus é capaz de nos encontrar exatamente onde estamos, mesmo em nossa fraqueza. Superar a incredulidade começa com a honestidade. Reconheça diante de Deus as áreas em que você tem dificuldade em acreditar. Ele não se ofende com sua vulnerabilidade. Na verdade, é nela que sua força se aperfeiçoa. Quando você se aproxima de Deus em oração, pedindo ajuda para vencer sua incredulidade, algo poderoso acontece. Ele começa a suavizar o seu coração, a fortalecer sua fé e a abrir seus olhos para ver suas obras ao seu redor. A cada pequena vitória, a incredulidade perde seu domínio e a fé cresce. Lembre-se, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais você se expõe à verdade das Escrituras, mais você permite que a fé enraizada no caráter de Deus floresça em seu coração. A incredulidade pode ser forte, mas não é mais forte do que o poder transformador da palavra de Deus. Hoje é o dia de dizer: Senhor, ajude-me na minha incredulidade e permitir que Ele te leve a uma fé inabalável que abre portas para o impossível. Os erros do passado podem ser como correntes que nos prendem, nos impedindo de avançar. Cada falha, cada decisão errada ecoa em nossa mente como um lembrete constante de que não somos dignos das promessas de Deus. Mas aqui está a verdade que precisamos ouvir.
Deus não vê nosso passado como um rótulo permanente. Ele o vê como uma oportunidade para demonstrar sua redenção e graça. Em Romanos 8:28, somos lembrados de que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Isso inclui seus erros. A graça de Deus não apenas cobre nossos pecados, ela transforma nossa bagunça em uma mensagem de esperança. Onde há arrependimento, há redenção. Onde há entrega, há restauração. Quando você confia em Deus com seus erros, Ele os usa como tijolos para construir algo belo. Ele não está apenas interessado em apagar seu passado, mas em transformá-lo em um testemunho que aponta para sua bondade e poder. Seus erros não são o fim da história. Eles são o início de uma nova narrativa. Deixe o passado para trás e olhe para frente, como Paulo instrui em Filipenses 3:13 e 14. Você não é definido pelos seus erros, mas pelo amor de Deus por você. Ele é um especialista em transformar cinzas em beleza, em trazer alegria de volta ao luto e em dar um novo começo àqueles que confiam nele. Hoje escolha abraçar a graça de Deus e permita que ela redirecione sua história para algo maior do que você pode imaginar. Uma mentalidade de escassez é como um filtro que distorce sua visão, fazendo você acreditar que nunca haverá o suficiente. Ela te impede de ver a abundância que Deus tem para você, prendendo-o em um ciclo de medo, ansiedade e autopreservação. Mas Deus não nos chamou para viver na escassez. Ele é o Deus da abundância, aquele que supre todas as nossas necessidades segundo suas riquezas em glória. O primeiro passo para romper esse ciclo é reconhecer que a escassez não é de Deus. É uma mentira que o inimigo usa para roubar sua paz e sua generosidade. Mudar sua mentalidade começa com gratidão. Quando você começa a agradecer pelo que tem, em vez de se concentrar no que falta, algo dentro de você muda. Você começa a ver as mãos de Deus em cada detalhe, percebendo que Ele é fiel para suprir cada necessidade. Além disso, praticar a generosidade é uma arma poderosa contra a mentalidade de escassez. Quando você dá, mesmo em meio à incerteza, está declarando que confia mais no provedor do que na provisão. Deus deseja que você viva em abundância, não apenas em termos materiais, mas em paz, alegria e plenitude espiritual. Ele não é limitado pelas circunstâncias terrenas. Ele é o dono de tudo. Hoje decida romper com a mentalidade de escassez. Creia que Deus tem mais do que o suficiente para você e que Ele deseja que você viva no transbordar de suas bênçãos, não apenas para si mesmo, mas para ser uma bênção para os outros. Deus não é um Deus de limites. Ele não opera com escassez, nem deseja que seus filhos vivam no suficiente. Ele é um Deus de abundância. E essa abundância não é apenas material, mas também espiritual, emocional e relacional. Quando Jesus declarou em João 10:10, "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância", ele estava oferecendo muito mais do que bens terrenos. Ele estava prometendo uma vida plena, onde cada aspecto da sua existência transborda da bondade, da paz e da alegria de Deus. Mas para viver nessa abundância, é necessário mudar a forma como enxergamos a provisão divina. Muitas vezes, somos limitados por nossa própria visão estreita, acreditando que Deus só pode nos dar o que pedimos ou o que parece lógico aos nossos olhos. Contudo, Deus opera além da lógica. Ele é capaz de abrir portas que ninguém pode fechar, de prover de maneiras que nunca imaginamos e de derramar bênçãos que transbordam em nossas vidas. Mas essa abundância não é apenas para nosso benefício. Deus nos abençoa para que possamos ser bênção para os outros, para que nosso transbordar alcance aqueles ao nosso redor e os conduza à mesma fonte divina. Hoje, Deus te convida a viver no transbordar. Não se contente com o pouco quando Ele tem o muito reservado para você.
Abra seu coração para a plenitude de suas promessas e permita que sua abundância toque todas as áreas da sua vida. Quando você vive no transbordar, você não apenas experimenta o melhor de Deus, mas também se torna uma evidência viva de sua bondade para um mundo que desesperadamente precisa dele. A generosidade é uma das chaves mais poderosas que Deus nos deu para experimentar suas bênçãos. Ela vai além de dar coisas materiais, é uma atitude do coração, uma demonstração de confiança em Deus como o verdadeiro provedor. Quando somos generosos, declaramos que nossa segurança não está no que possuímos, mas em quem Deus é. Essa confiança abre portas sobrenaturais, permitindo que experimentemos a provisão divina de maneiras que vão muito além do que poderíamos imaginar. Provérbios 11:25 nos lembra que o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Isso não é apenas um princípio espiritual, mas uma realidade prática. Quando escolhemos abençoar os outros, Deus multiplica o que temos, garantindo que nunca fiquemos em falta. A generosidade não é sobre quantidade, mas sobre obediência. É sobre dar de coração, sabendo que Deus honra cada semente plantada com fé e gratidão. A generosidade transforma tanto o doador quanto o receptor. Ela nos liberta da mentalidade de escassez, nos ensina a confiar mais em Deus e nos conecta ao coração dele. Quando damos, nos tornamos participantes da obra divina, levando esperança e transformação aos que mais precisam. Hoje, Deus te chama a viver uma vida de generosidade. Não retenha o que Ele te deu, mas use-o para abençoar outros. E ao fazer isso, você verá portas se abrindo, milagres acontecendo e o céu tocando a terra através de sua obediência. Vivemos em um mundo saturado de mentiras, onde somos constantemente bombardeados por mensagens que tentam nos desviar da verdade de Deus. Essas mentiras nos dizem que nunca seremos suficientes, que nossas lutas são maiores do que nossas forças e que Deus não está realmente ao nosso lado. Mas a fé é a arma que Deus nos deu para vencer essas mentiras e superar as pressões deste mundo. 1 João 5,4 declara: Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A batalha pela fé não é travada em campos visíveis, mas no campo de nossas mentes e corações. O inimigo tenta semear dúvida, medo e desânimo, mas a fé nos chama a olhar além das circunstâncias e a confiar no caráter imutável de Deus. Essa batalha exige que alimentemos nossa fé diariamente com a palavra de Deus, que nos lembremos de suas promessas e que nos cerquemos de pessoas que compartilhem a mesma visão de fé. Superar o mundo e suas mentiras não é uma tarefa fácil, mas é possível. Cada vez que você escolhe acreditar na verdade de Deus, acima das mentiras do inimigo, você dá um passo mais próximo da vitória. Permita que sua fé seja o escudo que apaga as setas inflamadas do inimigo e a força que te impulsiona para além das adversidades. A batalha pode ser difícil, mas a vitória já está garantida em Cristo. Os testemunhos de vitória são lembretes vivos do poder de Deus em ação. Eles nos mostram que, não importa o quão impossível uma situação pareça, Deus é capaz de transformar tudo para o nosso bem. Cada testemunho é uma declaração de que Deus é fiel, que suas promessas são verdadeiras e que Ele nunca abandona aqueles que confiam nele. Mas mais do que isso, eles são ferramentas que Deus usa para inspirar outros a também confiarem em sua bondade e poder. Quando ouvimos ou compartilhamos testemunhos, nossa fé é renovada. Lembramos que Deus não mudou, que Ele ainda opera milagres e que Ele está sempre trabalhando nos bastidores, mesmo quando não conseguimos ver. Seu testemunho, por mais simples que pareça, tem o poder de impactar vidas, de encorajar os que estão lutando e de apontar para a glória de Deus. Hoje, reflita sobre as vitórias que Deus já lhe concedeu. Cada luta vencida, cada obstáculo superado,
é uma prova de que Ele está ao seu lado. Compartilhe esses testemunhos com os outros, permitindo que sua história seja um canal para a fé e a esperança. Deus está continuamente transformando situações, e sua próxima vitória pode ser a inspiração que alguém precisa para continuar crendo. A fé não é apenas para este momento, ela é um legado eterno. Quando vivemos pela fé, deixamos um impacto que vai muito além de nossas vidas. Somos chamados a construir algo duradouro, uma vida que reflita a glória de Deus e inspire outros a seguirem o mesmo caminho. Hebreus 11:1 nos lembra que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É essa fé que nos conecta ao propósito eterno de Deus. O legado da fé não é construído em realizações terrenas, mas em obediência a Deus. Cada ato de confiança, cada passo de coragem, cada oração feita em meio às tempestades é uma semente plantada no solo do reino de Deus. Essas sementes crescem, florescem e impactam gerações. Quando você escolhe viver pela fé, você não apenas transforma sua própria vida, mas também cria um caminho para que outros experimentem a bondade de Deus. Hoje, Deus te convida a fazer parte desse legado. Viva com propósito, ame sem limites e confie nele em todas as coisas. Sua vida é um convite para que outros conheçam o poder transformador da fé. Escolha deixar um legado eterno, uma história que ecoe por gerações, como um testemunho da fidelidade e do amor de Deus.